Então, aqui vamos... Deixa eu ver se vai dar tempo. Acho que é muita coisa. Nós já estamos aí com quase 10 minutinhos. Vamos ler só uma partezinha aqui dessas das 7 linhas. Aqui, mais uma vez, lembrando a vocês que 7 linhas aqui, o que eu trago é um pouco do que fazia o Zélio. Era mais ou menos como as casas dele eram feitas, formadas, era como ele trabalhava. Então, nós vamos encontrar uma diversidade muito grande em outros casos, em outras tendas de Umbanda, vai ser de várias formas, tá? Isso aqui é um pouco do que ele tinha, do que ele trazia nas tendas de Umbanda dele, nas 7 tendas de Umbanda dele. Então, a Umbanda se divide em 7 linhas ou bandas, sendo que cada uma delas é consagrada a um orixá. Cada uma dessas divindades, por sua vez, comanda 7 falanges. Uma dessas falanges corresponde à vibração original do orixá. Por exemplo, linha de Ogum. As outras 6 falanges do orixá significam o cruzamento da energia original do orixá com a dos outros 6 orixás. Então, para a gente entender, exemplo, linha de Ogum Beira-Mar é o cruzamento da linha de Ogum, orixá aqui primeiro, de um médium, por exemplo, o cruzamento com o Iemanjá. Vai dar Ogum Beira-Mar. Então, o nome... Então, por exemplo, Caboclo da Nossa Mãe de Santo, da Simone, Caboclo 7 estrelas. Por que 7 estrelas? Porque ele é Oxóssi, mas é cruzado numa linha com Oxalá. Então, vira Caboclo 7 estrelas. O da Nossa Mãe Clarice era Senhor 7 montanhas. Por quê? Oxóssi, que era o pai da cabeça dela, cruzado com Xangô. Vira Caboclo. Tá? Então, cada nome ali da entidade, às vezes, tem a ver com esse cruzamento de linhas. Mas não vamos se ater muito nisso, porque é bem complicado e como a gente está vendo aqui, ele está falando aqui que se divide em 7 linhas, né, consagrado aos orixás. Mas a gente sabe que não tem só 7 orixás. Eu tenho muito mais. Então, aqui vai tendo umas divergências, tá? Então, assim, ó, temos um total 49 falanges. Como o orixá nunca incorpora no ritual da Umbanda, a função das entidades pertencentes às falanges é justamente descer à terra e executar o trabalho ordenado pelo orixá. Então, por exemplo, aqui, o Ogum Beira-Mar, quando ele desce, porque o Ogum pode, a Iemanjá não pode. Por quê? São orixás. Mas o Ogum Beira-Mar, que é uma falange, é um cruzamento dessas linhas, vira uma falange, vira um falangeiro, vira um espírito que tem a possibilidade e a capacidade de descer no médium, ou adentrar no médium, e ele é o responsável. Por isso que ele, às vezes, fala, conversa, dá passe, orienta e tudo mais. Deu para entender ou está difícil? Elas são portadoras da força da divindade. Existe ainda outra subdivisão que diz respeito à faixa etária das entidades. Desse modo, temos as crianças, os adultos e os velhos. Por exemplo, podemos ter uma criança de Xangô, um caboclo de Oxóssi e um preto velho de Oxalá. Os orixás que comandam as falanges são Inhansã, Iemanjá, Ogum, Oxalá, Oxóssi, Oxum
e Xangô. Então, aqui eu tenho esse 7 aqui. Como eu falei, isso era por causa da casa lá, mas se vocês forem ver aqui, inclusive eu vou trazer aqui, nós temos no candomblé, por exemplo, 16 santos. Então, onde é que ficam os outros? O que acontece aí? Essa é a linha que ele seguia, e dentro desta linha, os outros vão se encaixando. Não é que se perderam, mas eles vão se encaixando dentro dessas linhas, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Veja mais sobre os orixás e entidades que entregam as falanges da Umbanda. Então, aqui eu tenho Oxalá, cor branca, domínios, os campos da natureza, Oxóssi, cor verde, esmeralda ou azul turquesa, domínio as matas, Xangô, cor marrom ou vermelha, marrom com branco, domínio as pedras, Ogum, cor azul marinho ou verde, às vezes vermelho, domínio as estradas, Iemanjá, cor branco translúcido, cristal ou azul claro, domínio o mar e as águas em geral, Oxum, cor amarelo dourado ou âmbar, domínio as águas doce, Iansã, cor coral, marrom, dourado ou amarelo, domínio ventos e tempestades, Nanã, cor branco com azul marinho ou lilás, domínio a lama, Exu, cores preto e vermelho, domínio os descampados, Pombagira, cor preto ou vermelho, domínio os descampados, Exumirim, cores preto ou vermelho, domínio os descampados, Marinheiro, cores azul e branco, domínio as emoções, Boiadeiro, cores marrom e vermelho, domínio a força bruta, Cigano, cores, todas as cores do arco-íris, domínio a liberdade, Baiano, cores variadas, domínio a esperança e a coragem, Caboclo, cor verde, domínio a simplicidade, Preto velho, cor branco e preto, domínio a sabedoria, e crianças, cores rosa, azul ou variadas, domínio à pureza. Essas correspondências, embora sejam mais difundidas, porém sofrem variações em diferentes terreiros, como eu sempre falo, tá? Dá para a gente só falar isso aqui e a gente para. A Umbanda se divide, então, em 7 linhas assim classificadas. Linha de Oxalá ou linha do Santo. Nesta linha, as falanges são Santo Antônio, São Cosme e Damião, Santa Rita, Santa Catarina, Santo Expedito, São Francisco de Assis. Esta linha é responsável por desmanchar os trabalhos de magia. Linha de Iemanjá tem a falange das sereias, que tem por chefe Oxum. Está vendo aqui? Dentro da linha de Iemanjá entra Oxum. Ainda nesta linha temos a falange das ondinas, chefiadas por Nanã, falange das caboclas do mar, Indaiá, da falange dos rios, Iara, dos marinheiros, e Tarimã, das calungas, Calunguinha e Estrela Guia. Linha do Oriente está subdividida pelas falanges do hindus, dos médicos, dos árabes, chineses, Oriente, romanos e outras raças europeias. Linha de Oxóssi, dividida nas falanges de Urubatão, Araribóia, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Águia Branca e muitos outros índios chefes de falangeiros que protegem contra a magia, dão passe, ensinam o uso de plantas medicinais. Linha de Xangô, dividida nas seguintes falanges: falange de Inhansã, Caboclo do Sol, Caboclo da Lua, Caboclo da Pedra Branca, Caboclo do Vento e Caboclo Treme Terra. Linha de Ogum,
dividida nas falanges de Ogum Beira-Mar, Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Rompe-Mato. Esta linha protege os filhos contra brigas, lutas e demandas. E a linha africana, dividida nas falanges do povo da costa, Pai Francisco, povo do Congo, povo de Angola, povo de Luanda, povo de Cambinda, povo de Guiné. Eles prestam caridade, orientam os fiéis para a prática do bem, para a prática do bem. A Umbanda representa como mensagem religiosa a prática da caridade pura, o amor fraternal, a paz e a humildade. Ela também se propõe a produzir pela magia modificações existenciais que permitam a melhoria de vida do ser humano. Através do ato da caridade e dedicação espiritual, é que o médium de Umbanda vai adquirindo elevação e consciência do valor do seu dom mediúnico, que na verdade foi lhe dado por Zambi, ou Deus, para que se aprimorasse aqui na Terra. As incorporações, os passes e descarregos feitos pelo médium de Umbanda é todo um conjunto de fazeres espirituais que dia a dia fazem parte da vida do médium. Portanto, o médium é patrimônio maior desta maravilhosa religião de Umbanda. Então, vamos parar aqui. Então, como eu disse para vocês, aqui é alguma coisinha sobre como se divide as falanges, mais ou menos os nomes que vão ganhando, que vão tendo esses caboclos. Então, eu tenho vários desses caboclos aqui, ou Ogum, Pretos Velhos, tudo que tem o mesmo nome, e uma infinidade de terreiros, porque eles pertencem àquela falange, tá? Não quer dizer que isso daí está errado, ou ele está pegando um nome lá que ele cismou, ou é o nome dele, não tem nada a ver com o nome dele, às vezes. Principalmente na parte de caboclo, de Ogum, de preto velho, linhas que vão tendo essas falanges, esses cruzamentos, eles vão dando nome, por exemplo, a Vó Cambinda. Eu tenho Vó Cambinda em um monte de terreiro. Eu tenho o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ainda vem em vários terreiros. Eu tenho Águia Branca, Urubatão, nossa, aos montes. Então, isso daqui não quer dizer que eles são daquela falange, é o cruzamento. E aí eles trazem esse nome, tá? Diferente um pouco, por exemplo, de baiano, o baiano ele já vem mais com o nome que ele adquiriu para ele coloca ali como sendo o nome dele, ou às vezes pode ser o nome que ele tinha numa encarnação passada, tá? Então não tem muito cruzamento ali nessas linhas aqui, como marinheiro, boiadeiro, cigano, mas em algumas linhas aqui, principalmente de caboclo, Ogum, esse daí tem mais a ver com as falanges e os cruzamentos. Porque eu já vi gente que falar que não pode, como é que se fala? O ponto que canta é dele, ou o nome que ele tem não pode aparecer em outro terreiro. Isso daí não acontece, tá? Os nomes, às vezes, vêm por causa da falange que é dele, então pode existir o mesmo caboclo, o mesmo Ogum, o mesmo nome de qualquer ali guia em vários terreiros.